Olá, meu caro e minha cara, como você está hoje? Eu espero que você esteja bem. Episódio número 6 do podcast Só no Cesta Ser Amor. Hoje eu vou ler um poema que não tem nome, mas que a gente pode chamar Que é um Oceano. Sim, que é um oceano. Bom, vamos lá. Perdido na imensidão de ser uma cinza caindo em direção de um infinito de água, eu reflito sobre a minha solidão. E quando eu cair, vou sentir molhar cada pedaço de mim sem eu imaginar que quando eu chegar no fundo daquele lugar, vou perceber ser um asfalto de uma poça de chuva que veio a inundar toda a minha vida. Uma poça que é um oceano, que muitos chamam de lago, em que você vê o mundo mesmo sem saber se está acordado. Eu tenho saudade de poder estar ao seu lado. E minha imensidão virar bitucas em seu coração. Eu tenho saudade disso. No fundo, não só do lago, da poça, do oceano, do infinito e de você também. Não passou de uma emoção o que eu fiz, que vem sem razão e vai sem eu perceber. No final de tudo, evaporamos ao nos misturar com tudo que nos rodeia e voltamos a ser quem mais odiamos. Mas lembre-se, há uma linha tênue entre amar e odiar. Cuidado para não misturar. Já misturou, né? Quando eu escrevi esse poema, eu fui inspirado, digamos assim, por um livro chamado O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Não sei se você conhece, mas é um dos meus favoritos. E eu tentei, antes de falar dessa referência, eu tentei passar primeiro a ideia de algo pequeno. De colocar a gente numa perspectiva de algo pequeno em uma queda. Como uma bituca, uma cinza caindo em direção a essa poça. Eu acho que na perspectiva de quem está de fora é uma poça, mas talvez de quem esteja caindo pode ser algo gigantesco, um lago, pode ser um oceano, pode ser um infinito. E eu imaginei que a queda ali seria algo tão solitário, tão só seu. Eu acho que geralmente quando a gente cai sozinho. E eu tentei passar a ideia justamente de quando a gente entrasse em contato com essa água, que ali, da nossa perspectiva, poderia ser um infinito, poderia ser um universo, a gente ia começar a se misturar, a gente ia começar a se dissolver, ia começar a virar essa água. E isso tem um pedaço no livro. O personagem, ele sente como se ele tivesse todo o conhecimento daquele lago que ele entrou, que era um oceano, que, bom, é uma referência ao infinito, talvez, pelo menos para mim. E é justamente ali, é a gente virar aquilo que a gente cai em direção. E depois a gente evapora junto, a gente se mistura. Será que eu estou fantasiando demais? Será que está indo muito longe? Não sei se dá para acompanhar esse pensamento. Mas é virar aonde caímos, mas fazer algo novo disso, coisa nova. Geralmente quando a gente cai, a gente fica talvez confuso, não sei, mas a gente fica meio que dividido entre ser algo bom ou ruim, entre amar e odiar, talvez. E a gente talvez misture, talvez não misture. Você já misturou alguma vez? Se lembra de alguma vez que você caiu? Você caiu sozinho? Você lembra da última vez que você tocou num oceano, numa poça, ou num lago, ou no infinito? Qual é a perspectiva que você leva da sua vida? Quais são as suas quedas? Onde você está na hora da queda? Você está vendo a bituca cair? Você é a bituca caindo? Você é a poça esperando essa bituca cair? Que lugar que você está ocupando na sua vida? Que lugar que você está ocupando na vida dos outros? E se a gente for parar para pensar, né? Se a gente for esse lago, se a gente for se a gente for esse infinito, se a gente tivesse contato com esse infinito, será que esse infinito nosso ele tem um limite? Será que tem uma coisa lá fora? Até onde vai o seu infinito, né? Até onde você quer que vá? Até onde você quer ir? Bom, essa é uma das perspectivas que a gente pode ter.
Mas, no final de tudo, entre o amar e o odiar, que a gente pode misturar, tudo que nos resta, e só nos resta, ser amor.